O apresentador Benjamin Bach divulgou durante o Fox Sports Rádio desta quarta-feira, 21 de novembro, que o técnico Fabio Carille, atualmente no Al-Wahda, da Arábia Saudita, pode voltar ao Corinthians em janeiro de 2019. Ainda no programa, Benja detalhou quais são os empecilhos para um possível retorno. O salário que ele ganha lá não foi o que se divulgou. O que pega é o seguinte: mesmo pagando multa, para sair do futebol árabe, às vezes pegam passaporte. O Corinthians quer a volta do Carille e ele vê com muitos bons olhos uma volta ao Corinthians, em janeiro de 2019. A multa é o de menos, se não tiver problema nenhum com os árabes, volta ao Corinthians. É impossível. Não. É difícil. Eu diria que não, disse Benja. Entenda a situação do técnico. Apesar de ter saído antes do meio do ano para o país do Oriente Médio, Carille estaria insatisfeito com a estrutura da equipe e não descartaria voltar ao futebol brasileiro. São Paulo e Grêmio sondaram a situação do comandante, mas o Timão, onde ele foi campeão brasileiro na última temporada, teria prioridade. A multa dele é de US$ 700 mil, cerca de 2,6 milhões de reais, o que não é empecilho nenhum. O São Paulo, ainda com o Guerri, Oleco, não fez proposta, mas quis saber a situação dele lá, mas aí o Jardine entrou. Houve uma consulta do Grêmio, por causa da indefinição do Renato, mas só uma consulta. Mas a prioridade é do Corinthians, disse Benja, que explicou a situação. Fábio Carille pode voltar ao Corinthians em janeiro. Para o Corinthians não é impossível. Essa semana, na Europa, tinham algumas diferenças entre o empresário do Carille e o Andrés, mas essas diferenças foram resolvidas. E foi dito ao Andrés que, se ele quiser voltar ao Brasil, a prioridade é o Corinthians, afirmou o apresentador, que completou: ele tem uma vida muito boa em Riad, mas o que foi prometido de estrutura, não aconteceu. O time dele está em 5º lugar, e o que ouvi é que o Corinthians tem interesse. Se depender do Corinthians, o Carille volta em janeiro. Não tem mal-estar nenhum entre ele e Andrés.